Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Terezinha Albino, terapeuta holística do Espaço Harmonizar. No último vídeo eu comentei um pouco com vocês sobre as novas terapias que estamos oferecendo aqui no Espaço Harmonizar, sendo elas a apometria terapêutica e a regressão. E muita gente entrou em contato querendo saber sobre essas duas terapias novas. Sobre a apometria terapêutica eu vou falar no outro vídeo, tá? Hoje, a minha experiência com a regressão foi a minha primeira sessão e para mim foi fantástico. Mas o que eu quero deixar claro, assim, é que não é todo mundo que tem um resultado assim já na primeira sessão, tá? Vamos entender o seguinte: eu sou uma médium que estuda e que trabalha mediunidade já. Então, isso me torna uma pessoa especial? Não. Isso faz com que eu entenda ou que eu tenha uma facilidade de desdobramento maior do que talvez uma pessoa que nunca tenha estudado mediunidade, que nunca tenha estudado nenhum tipo de terapia holística. Há mais de 6 meses, como eu já relatei em alguns vídeos anteriores, eu vinha recebendo flashes de vidas passadas, tá? Algumas pessoas durante o ano de 2019 foram pessoas novas que apareceram na minha vida e de repente, uma semana depois, 2 semanas depois, eu comecei a receber flashes de que eu já tinha tido uma vida com aquelas pessoas, tá? E a princípio eu digo, que bonitinho, que legal, a gente já teve uma vida junto. Poxa, que legal a gente se reencontrar de novo, né? Só que as informações que começaram a me mostrar depois, ela vinha com uma bagagem de dor, de sofrimento. E como eu estudo a doutrina espírita já há quase 16 anos, ou beirando a 16 anos, eu sei que qualquer informação que venha de passado ou de futuro traz sempre um histórico de essa informação precisa ser trabalhada. Essa informação precisa haver um trabalho em cima disso, ou um processo de perdão, um processo de cura, ou um processo de aceitação, ou um processo de compartilhamento dessa informação. Só que isso não ficava claro para mim. Junto com essas informações vieram muitas dores existenciais de todas aquelas vidas que estavam me mostrando. Claro que isso começou a gerar uma grande angústia, porque eu não sabia o que fazer com aquela informação e principalmente o que fazer com aquela dor, que era uma dor que eu sentia como se fosse minha. Claro que eu demorei bastante tempo para perceber que a dor não era minha, que a dor era daqueles personagens que tinham vivido aquelas vidas comigo e que estavam se apresentando na minha vida atual. Só que isso, gente, foi uma bagagem assim de 5 meses. Então foram muito sofrimento durante esse tempo todo, porque como eu sentia dor, como eu sentia angústia, como eu sentia aquele processo de tristeza e sem ter como saber, como que eu lido com isso, o que eu faço com essa informação, foi muito angustiante, tá? Então assim, eu cheguei a fazer 2 apometrias mediúnicas, que elas resolveram uma situação, mas elas não resolveram esse meu processo de dor. E até então já tinha ouvido falar de regressão. Gente, assim, eu preciso conhecer bem para que eu abrace uma terapia e digo, vou fazer. Então, assim, eu tenho a minha amiga, a Alzira. Eu já conheço ela, nossa, há mais de 10 anos que eu conheço a Alzira. Eu já fiz outros tratamentos com ela. Então, ela acabou me oferecendo uma sessão de regressão. Aceitei. Gente, foi fantástica, foi maravilhoso, tá? Eu vou relatar a minha experiência por causa da situação que eu vinha vivenciando. Cada sessão é diferente, assim como cada sessão de Reiki, cada sessão de cromoterapia, cada sessão de cristaloterapia, cada sessão de barra de Axis, de Theta Healing é diferente, mesmo que a gente faça com as mesmas pessoas. É diferente, porque cada um tem uma necessidade diferente de ser trabalhada, tá? Então é só isso que eu quero deixar bem claro. Eu vou relatar a minha experiência. Então, como é que foi o processo de regressão?
É o nosso mentor que vai trabalhar a questão que está mais nos afetando naquele momento, tá? Querem chamar de anjo da guarda? O nosso anjo da guarda é que vai nos conduzir por um processo que vai nos trazer uma resposta ou uma cura ou um entendimento sobre um processo de dor ou de dificuldade que a gente esteja passando, ok? Quando a Alzira falou assim, ó, o teu mentor é que vai te conduzir, tu vai ficar o tempo todo lúcida, tu vai ficar consciente, tu vai perceber tudo o que está acontecendo. Daí ela ainda comentou comigo que todos aqueles insights que eu tive de vidas passadas, o que na realidade eu estava tendo era uma regressão espontânea, que é conhecido na terapia, né, de regressão como regressão espontânea. Eu desconhecia, né? Daí, lógico que eu não sabia como tratar. Então, como eu conhecia a apometria, acabei buscando a apometria como uma forma de tratamento, mas que não deu resultado tão eficaz nesta situação, que a apometria é maravilhosa, gente. Eu já fiz mais de 8 sessões de apometria que me ajudaram, que foi perfeita, que foi o remedinho que eu precisava. Neste meu caso, nessa minha situação, a apometria não resolveu. O que foi resolver para mim foi a regressão mesmo, tá? Então, quando a Alzira falou assim, daqui a pouco teu mentor vai se apresentar, enfim, ele vai te conduzir para um local mental e você vai me relatando as coisas que ele tá te mostrando. Aí na minha mente veio assim, né? E se o meu mentor não vier? Mas assim, ela foi conduzindo o processo de relaxamento, foi perfeito. Assim, ó, gente, não deu um minuto, tá? Eu já comecei a sentir aquelas angústias que eu vinha sentindo, que era o que eu queria trabalhar, né? Comecei a sentir angústia. Eu tive uma visão de um processo de desencarne meu, onde o meu mentor apareceu e me resgatou daquele local onde eu estava e me levou para um dos planos, para um dos hospitais que existem no plano espiritual. Foi me mostrado todo o meu processo de tratamento, como foi feito a minha recuperação dos meus órgãos, lógico, a parte espiritual já não mais física, mas é interessante porque a gente vê o corpo inteiro, tá, gente? Como se fosse físico, tá? Então, todo o meu processo de cura, o meu processo de alimentação, o meu processo de já estar trabalhando no plano espiritual, alguns que foi maravilhoso. Ai, foi lindo, tá, gente? É o que eu posso dizer com a minha experiência. Foi lindo tudo o que me mostraram. Depois de tipo assim, tá curada, já tá trabalhando lá, tá participando de grupo de estudos, o que eles fizeram? Me levaram para a sala de programação reencarnatória para esta existência, onde aqueles personagens que eu via nas minhas regressões espontâneas estavam. E era uma das regressões espontâneas que eu tinha tido, só que eu tinha visto 3 personagens, eu e mais 2 seres, e juntos nossos mentores à nossa volta, onde a informação era: aqui está sendo uma ação reencarnatória de vocês, e fim. E a angústia, porque daí eu não sabia o resto, eu não sabia o que fazer com aquela informação, tá? Então, neste caso, qual foi eles me mostraram todo o histórico, ou o que me trouxe uma certa esclarecimento que estava gerando aquela minha angústia, porque eu não tinha esclarecimento sobre aquilo. Na realidade, o que eles disseram assim: a partir deste momento, nós vamos começar a preparar vocês 3 para uma reencarnação. Foi isso, tá?
Antes do preparo, o que houve? Houve um processo de cura entre nós três, tá? Como a gente já éramos espíritos reencarnantes em outras existências, houve feridas mútuas, houve mágoas mútuas, houve atritos mútuos, e ali foi um momento de perdão, que já tinha existido o processo de perdão, mas precisava de um processo de cura ainda, que era o que eu sentia, é como se tivesse um buraco no meu cardíaco que eu conseguia ver o outro lado, era um buraco que atravessava. Aí eu identifiquei que aquele buraco não era meu, era de um daqueles seres que tinham aparecido na minha vida em 2019, encarnado, tá? Mas até então, o que eu faço com essa informação? Porque eu não consigo tirar essa dor de mim, eu não consigo entregar essa dor. Por mais que eu tente entregar, eu continuo sentindo essa angústia. O que eu faço? Então, lá na sala da programação reencarnatória, o que eles me disseram? Coloque a sua mão no cardíaco deste ser e cure. Cure esses males de... males existenciais de vidas passadas. Cura, coloca a tua mão no cardíaco e emana energia de cura. E eu coloquei a mão no cardíaco daquele ser e a ferida começou a se fechar, aquele buraco começou a se fechar, a dor foi aliviando, o buraco foi fechando, até não existir mais dor. A partir do momento que não teve mais dor naquele ser, as minhas dores aliviaram. Então, a partir daquele momento ali, nós três, a gente não se separou mais. A gente passou, lógico, a gente estava sendo preparado para a reencarnação, certo? Então, e nós três, nós temos uma tarefa juntos. Foi incrível aqueles momentos que me mostraram, que a gente vivenciou lá. Foi maravilhoso, tá, gente? Assim, ó, não dá para descrever aqui a emoção que é lá. Aqui no planeta Terra não existe, eu nunca vivenciei nada semelhante àquilo que eu experimentei lá, tá? Era uma amizade sem disputa. Era uma amizade, um apoiando o outro, era uma amizade de um segurar a mão do outro, um não sair do lado do outro enquanto o outro não estivesse bem, de estar sempre apoiando, não tinha competição entre a gente, sabe? Era muito mais do que irmandade, porque irmãos ainda tem disputa de quem recebe mais atenção dos pais, quem recebe a melhor roupa, o melhor brinquedo. Lá não tinha isso. Ai, gente, foi fantástico, tá? Então, ok. Quando foi que eu comecei a sentir um certo processo de tristeza? Na hora que chegou o meu momento de eu me despedir dos dois, que os dois ficariam lá ainda por mais tempo. Eu precisei reencarnar antes, porque eu tinha um histórico para viver com a minha família, então eu precisei reencarnar antes. Um dos personagens ficaria lá por mais um tempo, porque precisava estudar mais, porque no processo da reencarnação atual seria uma pessoa que estudaria muito, né? A profissão dele teria muita ligação, dele, que eu digo dele ser, tá? Que pode ser homem ou mulher, tá? Eu não quero dar nomenclatura para os outros personagens, porque eu estou contando o meu histórico, a minha história, tá? Então precisava ficar mais tempo lá para estudar, para quando reencarnasse o estudo fosse algo mais atrativo e mais fácil, talvez, de absorver. E o outro ou a outra personagem ficaria lá porque seria a responsável pelo nosso reencontro nesta existência, para que a gente pudesse cumprir com a nossa tarefa da programação reencarnatória, tá?
Então, quando foi que eu comecei a sentir uma certa tristeza, foi no momento de eu me separar. Porque daí dá medinho, claro, porque daí a gente já começa a sentir as vibrações deste planeta, né? E daí eu lembro que eu comecei a ficar um pouco triste, principalmente na hora da despedida. E daí eu falei pros dois, né? Eu tô com medo. Eu tô com medo de falhar. Daí os dois disseram, não tenha medo. A gente vai estar aqui, a gente vai estar te auxiliando no que competir a nós. E daí eu falei para um dos personagens, e se a gente não se reencontrar? E se a gente não se reconhecer? Daí aquele ou aquela personagem disse, querida, não fique aflita. Eu só vou te pedir uma coisa, não chore, porque quando você chora, eu fico aflito ou aflita e não sei o que fazer. É uma coisa que é bem difícil para mim, não chorar, porque eu choro por tudo, gente. Eu choro de felicidade, eu choro de emoção, eu choro de tristeza, eu choro quando eu reencontro alguém que eu tenho muita saudade, eu choro de saudade, enfim, eu sou extremamente chorona. Então eu confesso que esse é um pedido muito difícil de cumprir, mas daí o outro ser que ficaria lá, que seria responsável pelo nosso reencontro, aí disse, não se preocupe, porque essa vai ser a minha tarefa, de proporcionar com que vocês se reencontrem. Então, gente, e daí eu retornei. Daí eu retornei da terapia de regressão, tá? Assim, retornei em paz. Porque esse histórico, como eu falei para vocês, que tinha me mostrado só um flash, e eu não sabia o que fazer, e aquilo me gerava uma certa angústia, porque qual é a minha tarefa? De que forma que eu vou conseguir concluir essa tarefa? E se o outro ser não quiser cumprir essa tarefa, sabe, eram muitos que eu questiono muito, eu pergunto muito, eu quero trilhar um caminho certo, né? Eu quero fazer o que é certo. Então, lógico que todos esses meus questionamentos, os meus mentores diziam sempre, muito queridos, muito pacientes, e eles são muito pacientes comigo, gente. Eles sempre diziam, calma, não fique aflita, no momento certo tudo vai se esclarecer. Mas quando a gente está em sofrimento, em angústia, gente, pedir para ter calma não é fácil, realmente é difícil. Mas então, assim, essa regressão, com todo esse histórico, daí a gente entende o quanto Deus é maravilhoso, que a gente não tá aqui assim, no pontapé, sabe? Não, foi tudo planejado, gente, no momento certo, tudo acontecendo na hora certa, no momento certo. Então, isso trouxe para mim este entendimento da amorosidade de Deus, de que nós não somos simples peças de um quebra-cabeça, que nós somos seres muito importantes para Deus, tanto que a gente tem uma infinidade de cuidadores nossos espirituais, com vários nomes, anjos, arcanjos, santos, mentores, protetores, independente da nomenclatura que tenha, sabe? E que tá tudo planejadinho. A gente realmente tem que respirar, confiar em Deus e saber esperar. Então essa regressão, com todo esse histórico que me mostraram, me trouxeram essa paz, que eram as respostas que eu precisava. E junto com essas respostas, eu entendi
todos os outros flashes das outras existências também me trouxeram paz para aquelas existências também. E lógico que com o processo de cura que ocorreu lá, aliviou também as minhas dores, né? E lógico que daí isso também me trouxe uma sensação de alívio, de leveza, de eu voltar a me conectar novamente comigo, de eu voltar a ser a Terezinha de novo. Não a mãe, não a terapeuta, não a espírita, não a amiga, não a filha, com saudade de mim. Sabe, assim, foram 6 meses de muito sofrimento, eu não aguentava mais aquele sofrimento, sabe? Então, assim, eu tava com saudade das minhas gargalhadas, tava com saudade do meu sorriso, tava com saudade de dançar, que adoro, tá? Tava com saudade de sentir a natureza de novo, de sentir o vento, mas sentir, não o vento que incomoda, não o sol que incomoda, não o barulho que incomoda, não a natureza que incomoda. Tava com saudade de tudo isso, gente. E esse processo, essa terapia de regressão me trouxe de novo essa paz e saber esperar o momento. Sem inseguranças, sem questionamentos, sem dúvida, simplesmente saber que está no plano divino dessa existência, que a tarefa vai acontecer independente de qualquer tumulto que tenha tido durante esses 6 meses ou do processo que sei lá quanto tempo vai demorar para acontecer, vai acontecer. E isso me trouxe a paz para que eu voltasse a ser eu, para que eu voltasse a focar na minha vida. E daí eu digo, para mim foi maravilhoso, tá, gente? E daí eu espero que vocês tenham o mesmo sucesso que eu tive em qualquer sessão de regressão que vocês venham fazer, ok? Eu não tenho dificuldade nenhuma e não tenho problema nenhum de expor as minhas experiências, tá? Até porque eu aprendo muito com as experiências de outras pessoas. Então, se de alguma forma as minhas experiências auxiliarem vocês, para mim tá valendo. E para mim esse é o foco, é poder compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e no todo auxiliar. Ok, gente? Grata pelo carinho de vocês. Estamos numa data muito importante, né? Chegando já na semana do Natal de 2019. Então que vocês saibam acolher Jesus no coração de vocês, que vocês saibam acolher Jesus no lar de vocês, que vocês acolham as pessoas que estão às suas voltas. Abracem, falem para ela o quanto elas são importantes na vida de vocês. E é o que eu quero dizer para vocês, meus amores, o quanto vocês são importantes na minha vida. Parentes, familiares, amigos, pessoas que simplesmente passaram e me deram um bom dia. Os meus pacientes, eu aprendo tanto com vocês que vocês não têm noção. É por vocês que eu estudo, é por vocês que eu quero conhecer novas técnicas, porque agora eu descobri o meu Dharma. O meu Dharma é auxiliar as pessoas, coisa que eu gostava de fazer desde criança. Eu só não sabia como. Agora eu já tenho algumas técnicas para auxiliar. Então agora eu faço tudo com muito amor. Se eu já gostava antes, agora eu faço ainda mais, porque agora eu tenho um pouquinho de conhecimento de como auxiliar vocês nesse processo de dor. E eu só tenho a agradecer a Deus por todas as pessoas que Ele colocou e que Ele coloca na minha vida, por todo o amor que Ele tem por mim, por todo o amor que Ele tem por vocês. Agradecer aos meus anjos de guarda, aos meus mentores e a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha e que já mandam vibração positiva para mim. Assim como eu conheci o Cosme e a Sandra, que já me conheciam há mais de 1 ano, e o destino, não. Deus nos apresentou, nos colocou um na frente do outro para que a gente pudesse auxiliar um ao outro. E eu espero um dia, quem sabe, conhecer pessoalmente cada um de vocês e poder agradecer a vocês pessoalmente e falar olhando no olho de vocês
o quanto eu amo vocês e o quanto eu sou grata a Deus por esta oportunidade de estar fazendo este trabalho que eu faço com tanto amor. Gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.